sou André Costa e estamos aqui iniciando mais uma edição do podcast Fica Rico Podcast. É uma realização da TV Vincere, do Jornal Clássico Brasília, do Diário Jornal Clássico, da Rádio Brasília Notícias, da Rádio Vincere, enfim. É um grupo de comunicação com várias plataformas para levar a você o que há de melhor da informação, de coisas boas que nós podemos agregar na nossa vida. Eu estou aqui hoje, vocês podem, eu sempre falei desde o primeiro podcast, Fica Rico Podcast, que ele é uma temática recém começada dentro da nossa grade, que para nós a riqueza ela transcende. Na verdade, o dinheiro é o último estágio da riqueza. Isso. Na verdade, a riqueza ela está dentro de cada um de nós. E para que vocês possam entender tudo isso, hoje o nosso amigo e convidado é o pastor Moisés. Satisfação tê-lo aqui, pastor. Satisfação toda minha. Um prazer estar podendo participar desse programa tão interessante e com um tema tão atual para os dias de hoje, não é verdade? Exatamente. Nosso objetivo, nosso propósito foi criar um tema que chama atenção, mas ao mesmo tempo mostrar para o nosso público e para a população em geral que a riqueza ela vai muito além do que o dinheiro. Então, o senhor está aqui, você está aqui hoje, é um líder espiritual e pode falar das riquezas espirituais. Então, correto. E não há riqueza material sem que primeiro haja espiritual. É isso que nós buscamos mostrar. Então, aqui como é muito informal, como nós estivéssemos na sala de casa, quando o pastor quiser dar uma mensagem direcionada, pode olhar para cá. No mais, a gente fica no nosso bate-papo e todas as câmeras vão pegar todos nós e nós não vamos perder nada. Ótimo. Então, tem um projeto que me chamou bastante a atenção de vocês, que o senhor está à frente junto com outros, que é a Célula dos Amigos, que são todos cristãos. Todos cristãos, graças a Deus. Nenhum tipo de discriminação, não estamos aqui para falar de religião, não, de forma estamos aqui para falar do Criador e do Filho dele. Isso, então, que é Jesus Cristo. Inclusive várias pessoas... Eu queria passar para você ficar à vontade. Inclusive várias pessoas, a maioria não são evangélicos, né? A direção hoje é uma direção que tem cristãos à frente, porque a gente tem um pensamento cristão sobre como ajudar as pessoas, sobre o que é riqueza verdadeiramente, mas as pessoas que fazem parte nem sempre são evangélicos ou são cristãos, mas a gente se sente bem assistido em ter pessoas que acreditam em um projeto que não tem um cunho 100% somente cristão, mas que Jesus é o centro daquilo que a gente está falando e ensinando naquele lugar. Na verdade, falar de Jesus é algo que, para quem conhece, ou até para quem não conhece, mas ele é tão poderoso que quando a gente menciona essa palavra, a gente já gera uma emoção, um sentimento, né? Desperta em nós esse sentimento mesmo porque nós lembramos de tudo que ele passou para trazer um modelo a ser seguido para nós, né? A gente estava conversando aqui fora das câmeras, né? Isso. E eu disse que Jesus ele veio antes da religião. Quem diz que a gente é evangélico, quem diz que a gente é cristão, ou que tem esse cunho, são pessoas que não conhecem. Jesus, quando ele veio, ele não veio pregar sobre uma religião. Ele não veio falar sobre evangélicos, católicos, cristãos, não. Jesus ele veio mostrar um modelo de como chegar ao Pai e de como ter acesso ao reino do Pai aqui na Terra. A gente é que depois que ele se foi, começou a criar alguns dogmas e alguns paradigmas, né? Como nomes de cristão, não cristão, evangélico, não evangélico, ateu. Sim. Eu costumo dizer que Jesus não era budista, ateísta ou cristão. Ele era o Cristo. E isso é o que faz toda a diferença. E falar do nome de Jesus às vezes nos impacta, que nem você falou, porque nós acabamos tendo essa reverência. De além de tudo o que ele fez, o nome dele traz muita autoridade, né? Então a gente começa a pensar, poxa, vai falar de Jesus, é algo um pouco mais sério. Não é verdade?
Mas eu acho que Jesus, além de sério, ele é muito brincalhão. Na maioria dos textos dele, você acha muita verdade, muita coisa engraçada sobre aquilo que ele faz. Eu creio que isso, até as parábolas, foram formas de ele conseguir se comunicar bem, deixar a mensagem que ele tinha que deixar, né? Correto. Se você parar para pensar... a comunicação, que é quando há a interação, ela tem que ser feita, aí você tem que ver o público, né? Tem que ver o público, os microfones, e a maioria dos trabalhos daquela época era um trabalho braçal. Então, quando Jesus ele se referia, Mateus 6, ele fala assim: o homem que tem a Jesus, ele é como a árvore do campo, ele é como o passarinho que não planta, mas todo dia ele tem o que comer. Então, Jesus ele falava do cotidiano de uma forma que aquele que era o que trabalhava de forma braçal, o agricultor, ele entendia o que Jesus falava, e aquele que via o campo, que observava a natureza, também conseguiria ter esse entendimento. Então, Jesus ele conseguiu atrair o público, porque a forma que ele falava era a linguagem daquele dia. Hoje a gente consegue atrair o público através de linguagens atuais, né? De um podcast, de câmeras, e isso é uma maneira nova de se expressar, é uma maneira muito boa. Mas vamos deixar ao nosso público essa mensagem que você falou. A natureza, ela é perfeita, né? Graças a Deus. Então, assim, quando você consegue esquecer tudo algum tempo, até celular, deixa quieto um pouquinho, bota o pé na grama e vai observar exatamente os passarinhos, observar, você consegue entrar nesse mundo que é o espiritual, né? Que é o espiritual. Porque o espírito desceu um pouco da matéria, né? Isso. A gente tinha que tirar um pouco dessa parte artificial. Eu costumo dizer que geralmente a gente encontra Jesus quando a gente tem solitude. Isso. Não é solitarismo, mas solitude. É quando você fica sozinho para si mesmo. Você consegue falar com o Criador e ouvir o Criador. E nada melhor do que ir para um lugar onde você pode observar o campo, observar as aves e ficar a sós com Ele. Para o nosso público entender, o pastor ele deixou bem claro, mas solidão é aquela questão que você pode estar entre 1000 pessoas e se sentir sozinho. E solitude é quando você, por opção, se retira, fica sozinho para fazer uma reflexão, olhar para dentro de você, né? E buscar Jesus que está lá dentro. Jesus que está lá dentro. Né? Nós somos o templo. Nós somos o templo. Eu costumo dizer que antigamente Deus falava através dos profetas. Sim. Ele dava uma mensagem para Moisés, para Elias, e esses profetas, então, eles transmitiam um recado. Passando o tempo, o Criador veio e habitou no nosso meio. Através de Jesus Cristo, ele andou em forma de homem, ele comeu conosco, ele andou nessa terra e também foi transmitida a mensagem dele, só que ele não mais falava aos homens, mas ele falava pessoalmente. Hoje em dia, com o Criador não está aqui, ele diz que vos enviarei o Consolador, que é o Espírito Santo. E ele nos fez um templo, onde o Espírito Santo habita dentro de nós. Então a solitude é buscar em você aquilo que Jesus depositou dentro de você, o Espírito dele, para que você comece a entender o que ele quer fazer através da sua vida. E vem o que falar de Jesus, uma coisa puxa a outra. Então por isso que às vezes tem algumas, vamos falar assim, denominações que são mais rígidas, outras mais assim, mas enfim, todas buscam orientar o cuidado conosco, o cuidado com aquilo que nós fazemos, com o nosso corpo em si, porque o nosso corpo é santo, ele é o templo onde habita o Espírito de Deus, não é isso? Isso mesmo. Então, mas como deixar uma mensagem que Cristo, Jesus, está aberto para todos, porque ele diz, está escrito, vinde a mim como estáis, né? Isso. E parece que criam muitas barreiras em alguns lugares. Não, você só pode vir se você for assim, você só pode conhecer se você estiver assim, né? Se o próprio Jesus não foi assim, né? A palavra religião, ela vem do latim, que significa religare. É onde a gente religa o homem ao que é divino, a Deus. Então, a palavra religião é para que nós nos conectamos a Deus. Só que a religião hoje ela tem sido um canal de empecilho. Ela é um canal que eu digo, se você não frequenta ou faz as mesmas coisas que eu, você não pode participar da minha religião. Se você usa uma roupa dessa forma, um cabelo dessa forma, se você usa tatuagem, você também não pode participar do meu tipo de religião. A religião, em vez de nos ligar como Cristo deixou, ela tem nos afastado. E isso é algo muito perigoso.
Se você estiver em uma igreja ou em um local que você se sente preso ou você se sente travado por dogmas humanos, cuidado. Jesus pregou liberdade, porque quando o Espírito Santo está em nós, há liberdade no nosso meio. Então eu costumo dizer, a religião ela está perdendo um pouco do seu sentido. Ela está se tornando um pedágio para que você chegue até Cristo. Na nossa busca espiritual, a gente começa a fazer várias coisas para ter acesso. Perdão, para que não haja... Não é pedágio financeiro, são pedágio de costumes. Pedágio de costumes. Inclusive. Né? Você tem que ser assim. Seu cabelo tem que ser assado, a sua roupa tem que ser assim. Senão Cristo não vai te receber, né? Jesus não... Então, eu acho que eu vejo isso. Eu também vejo dessa forma. Na época de Jesus, existiam todo tipo de pessoa. Existiam os pecadores, os publicanos, que eram que cobravam impostos, né? Existiam os romanos. E Jesus falou assim: vinde a mim aqueles que estão cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Quando ele falou aqueles que estão cansados, ele falou todos. Todos vocês que quiserem ser aliviados por mim, todos têm acesso ao Pai. Esse é o bonito de Jesus. Jesus, ao contrário da religião, ele não te dá dogmas para que você o conheça. A religião, ela diz assim, você tem que jejuar, você tem que orar, você tem que fazer algumas coisas para você ter intimidade. E mal a gente sabe que Jesus falou: entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala comigo, e ali eu estarei. Falar com Jesus é além de ir numa religião. Eu conheço várias pessoas que vão no culto de domingo a domingo e não tem mudança de vida. Então tem pessoas que às vezes não tem tanto costume de ir à igreja e tem uma mudança, né? Até você mais... acabam tratando esse encontro de domingo ou algum dia de semana como um evento social e não como um encontro para louvar, para cultuar, né? Cultuar e aquele louvar, que está, né? É mais como se fosse dar satisfação, não, eu estou aqui. Mas isso não transforma, né? Como o senhor falou. Não, isso não transforma. O que transforma é o que a gente chama, que a gente vai falar sobre metanoia, né? Isso. A metanoia, ela vem de mudança de mente. Mas ela não é só uma mudança de mente. Ela é uma mudança total e radical de mente. Para que você possa começar a evoluir espiritualmente, financeiramente, você tem que começar a mudar a forma de que você está pensando. Então, quando você começa a ter uma metanoia, um encontro com Cristo, a qual você muda as suas atitudes, as velhas obras já não te pertencem mais e você passa a ter uma nova vida em Cristo. Isso é em tudo. Eu acho que a igreja, ultimamente, ela tem perdido muito para o lado da economia, para o lado da finança, porque ela não ensina os seus fiéis como mexer ou admoestar essas coisas. A gente ensina muito, vai buscar Jesus dessa forma, vai orar, vai na igreja. Mas a gente não fala, sua finança está errada, a forma que você trata a sua esposa está errada, a forma como você trata o seu próximo diante da sociedade não está correta. E quando a gente tem essa metanoia de ter Cristo em nós, a gente começa a pensar como Jesus. E eu até costumo dizer, quando envolve essa parte espiritual, até em cursos que nós também, todos nós, né, fazemos, dessa parte de desenvolvimento, de prosperidade na riqueza, mas aqui nós viemos ao mundo para ser prósperos, para sermos felizes. Os grandes homens de Deus, desde Abraão, eram prósperos. Ele passava um processo, eles tinham que seguir uma norma. E depois também, depois de Cristo também, vários são prósperos. Mas, e é isso, eu acho que isso é uma coisa muito importante ser passado, né? Mostrar que ter não é pecado, desde que você tenha com responsabilidade. E desde que, como você vai usar aquilo que tem. Isso. Se é para o bem de todos, se é para o seu bem, inclusive, né? Porque Deus não permite você adquirir algo que vai lhe fazer mal. Né? Às vezes a gente bate uma coisa não dá, é porque Deus não está permitindo. Eu costumo dizer que a prosperidade é um pouco diferente de riqueza, né? Sim. Eu conheço várias pessoas ricas e não são prósperas na sua vida. Eu conheço várias pessoas que não têm tanta riqueza, mas a prosperidade abunda a sua vida. E eu acho que a riqueza, ela é o estágio da prosperidade. Sim. Quando você começa a se tornar próspero naquilo que você faz, Deus traz a riqueza como uma recompensa. Então, a pessoa que tem muito dinheiro e ela não sabe o fim disto, ela realmente não se tornou próspera, ela é simplesmente rica, porque a Bíblia diz que você é um rio de água viva, e se você é um rio, esse rio tem que correr, tem que fluir, ele tem que fluir sobre outras pessoas que estão na margem, outras pessoas que usam do seu rio para plantar, animais que usam do seu rio para estar bebendo. Então, quando eu não sou esse rio, eu me torno uma represa.
Me lembrei da história de Ruth que Boaz mandou propositadamente deixar mais espigas. Deixar cair mais espigas. Ou seja, né? ele doou. E aquilo fez ser mais abençoado. Nós temos que dar. Ao ponto de ter uma esposa, né? Que Ruth se torna esposa. De tê-la como esposa. E você sabe o que eu acho bonito em Jesus, ou nas escrituras bíblicas? Se você for pegar a genealogia de Jesus, Boaz é um que está na genealogia de Jesus. E o que eu acho bonito também é que Jesus ele pega dentro da sua genealogia pessoas que não eram para estar lá. Então ele pega Raabe lá nas muralhas de Jericó, que era uma prostituta. Sim. Não só uma prostituta, mas dona de uma casa de prostituição da cidade. Ele vai descendo, ele pega Ruth, que era uma moabita, não tinha nada a ver com a linhagem dos israelitas. Isso. E se você for descendo, você vai pegar várias pessoas, como aqui Davi teve o adultério, né? Sim. E ali, naquele momento... Davi já é mais próximo, né? Mais próximo. E Davi, ele é a linhagem de Jesus, uma linhagem que veio cheio de pessoas com defeitos. Jesus queria dizer assim, a prosperidade não importa quem você é ou o que você está. A prosperidade é o que você carrega. Se você entrou no alinhamento para um destino, você consegue chegar em lugares que outros não chegam. E aí é algo que eu acho interessante, né? Quando a gente fala de Jesus, a gente começa a pontuar muitas coisas religiosas. E o que a gente tem que ensinar é que Jesus ele é além de só religião. Ele é aquilo que faz a sua conduta ser correta ou não. Porque ser próspero não é pecado. Pecado talvez é como você adquire a sua prosperidade. Ou como vai utilizá-la. São dois pontos, né? Eu entendo assim. Se você tem e deixa fluir, e isso vai somar com o outro, você vai abençoar outros serão abençoados com a tua prosperidade, aí você se torna um rio mesmo que não para de jorrar. Você sabe o que acontece com represas? Represas elas crescem e elas empoçam, né? Ali dá mosquito, fica a água se torna suja, se torna mais poluída. A represa é algo que não tem vida. Agora um rio não, um rio quando ele corre, ele sempre traz vida sobre tudo aquilo que ele passa. Onde o rio passa pode estar seco, pode ter escassez, ele faz florescer diante dele. Eu vou acrescentar nas minhas palestras e seminários esse exemplo. Eu nunca tinha parado para pensar quando a represa, de fato, quando você represa algo, você mata a vida daquilo. Fluxo natural da vida ou de tudo, né? De tudo. Agora, quando você é um rio, não. Aí o rio ele não tem fim. Ele sempre vai para um lugar maior que ele. Então, se você é um rio, o seu destino é o mar. Você sempre vai correr para que outros sejam maiores. Então, quando eu aprendo que o que eu tenho não me pertence, que o que eu tenho é para que eu possa ajudar aqueles que estão à minha volta, aí você começa a entender o que é prosperidade. Prosperidade é ausência de necessidade. Então, ninguém é tão rico que seja pesado dar ou tão pobre que não tem o que dar. Todos nós podemos ajudar de uma forma ou de outra. E não só financeira, né? Não. Porque a gente tem muita mania de falar em prosperidade e já pensar em dinheiro. Só que quando você faz uma palestra para alguém, quando você dá um abraço a alguém, quando você fala de Jesus para alguém... Né, pastor? Uma palavra. Porque... E hoje eu tenho notado, viu, que as pessoas estão muito presas a isso. Então, às vezes nas nossas reuniões, na célula dos amigos, a gente dá um abraço e a pessoa se desmancha em lágrimas. Sabe por quê? Porque ela não tem tido um abraço, um contato físico. Porque Cristo Jesus é amor. É amor. Então, fé e amor para mim são duas palavras transformadoras. Então, e isso as pessoas não estão vivendo. Então, quando um abraço liberta, né? Liberta. Sincero, ele liberta. O amor tem esse poder, né? E Jesus fala, né, através de Paulo em Coríntios 13, que se eu não tiver amor, tudo que eu fizer seria em vão. Eu posso queimar o meu corpo pelo próximo, eu posso doar tudo o que eu tenho, mas se não houver o amor envolvido, é em vão. E o amor é o que faz esse rio fluir, viu? Esse rio corre através do amor, porque é o amor que transforma. Não é quando eu dou alguma coisa para alguém. Eu sempre costumo dizer que existe caridade e existe também você fazer outras coisas além disso. Então, por exemplo, se eu pego e dou uma cesta básica para alguém, eu estou sendo caridoso com a pessoa. Só que nessa metanoia que a gente costuma falar na célula, a gente quer que a pessoa mude a mente dela de pedinte. Sim. Então, dar algo que alguém precisa... O assistencialismo ele pode até caridade, existir, né? por um prazo determinado, né? Quando a pessoa está muito em situação caótica. Mas ela tem que aprender a ganhar o pão. Né? Tem que aprender a ganhar o pão. Agora, se eu passo e compro uma gravata para você, você tem condição de comprar uma gravata. Mas quando eu te dou a gravata, eu não estou agindo por caridade. Eu não estou agindo porque você necessita.
mas sim porque eu gostei de você e quero te fazer uma oferta, quero te abençoar de uma forma. Então, nem sempre a caridade ela muda a vida de alguém. O que muda a vida de alguém é aquilo que eu faço além de simplesmente olhar o negativo. Você sabe qual é o grande problema hoje da humanidade? É que nós começamos a dizer que tudo na nossa vida tem uma culpa. Então, o meu carro é ruim porque aconteceu alguma tragédia. Na pandemia, a minha empresa quebrou e fechou. Eu começo a caçar pessoas para culpar. Né, pastor? O vitimismo. E o vitimismo diz, eu preciso receber, eu preciso ganhar, alguém tem que olhar para mim com olho de clemência, porque eu me vitimizo de tudo que eu faço. Se eu tenho uma separação, a culpa é da outra pessoa que me traiu, e a gente nunca diz, a culpa é minha. Na verdade, eu até vou olhar ali para a câmera. Só tem um responsável pela sua vida e pela minha. Pela minha sou eu mesmo. Pela sua é você. É você. Né? Nós podemos contribuir de alguma maneira com experiências para ajudar nessa transformação, né? Mas nós não podemos transformar. Não, a gente pode tentar contribuir. Eu vou até então olhar para a câmera para poder mandar uma mensagem. Se você tem vivido uma vida onde você acha que o que você tem passado é fruto de algum problema, de alguém que fez, comece a entender que os frutos que você está colhendo são decisões do que você fez. Então comece a se autorresponsabilizar por aquilo que tem acontecido na sua vida. Se você quer mudar o seu carro, se você quer mudar o seu patamar financeiro, se você quer ter uma vida conjugal melhor, comece a olhar para você e mudar as suas atitudes. Se você está vivendo uma vida que não está de acordo com aquilo que você quer, provavelmente você é o único responsável pelo que você tem vivido. Então eu acho que isso é muito importante. Essa mudança de mente, essa metanoia, é a gente olhar para nós mesmos e começar a detalhar como é que eu posso mudar aquilo que eu estou vivendo. Então, você me permite falar uma palavra baixa? Sim. Se sua vida tem sido uma merda, provavelmente a sua mente está uma merda. Provavelmente o que você tem semeado é isso. Agora, se você quer sair da onde você está, comece a olhar para você e falar assim, eu sou responsável. Eu sou responsável pela vida que eu tenho, eu sou responsável pela esposa que eu tenho, eu sou responsável pela vida e o trabalho que eu tenho, eu sou responsável pelo carro que eu tenho. Quando você começa a dizer eu sou responsável, aí você começa a amadurecer, para começar a receber o que você precisa. Eu acho que essa é uma das dicas mais importantes no dia de hoje. Autoconhecimento. Como manter contato, como chegar para poder ir participar tanto da semanal quanto da mensal. Vocês têm uma rede social, contato, pode olhar para a câmera e... Então a gente se comunica através você pode entrar no Instagram, Célula dos Amigos Brasil. Entrando nesse Instagram, você vai ver os dias que tem os cultos, os dias que tem a reunião, os dias da nossa ação social. Porque além de doar, você também tem que ter o prazer de participar. Você pegar uma criança que às vezes está tendo ali algum problema, alguma necessidade, você poder suprir, é algo que te tira desse mundo que você está vivendo, e você fala que o mundo é além de só você. Se importar com o próximo é olhar além de você. Então entra no nosso Instagram, Célula dos Amigos Brasil, e lá você vai conseguir acompanhar toda a nossa movimentação. Existe um grupo do WhatsApp que você pode entrar pelo Instagram, tá? Lá tem um link, você clica, já faz parte do nosso grupo e pode estar contribuindo ou participando. E nessa rede social vai ter também, além desse podcast passar na íntegra, vai ter alguns cortes que nós vamos compartilhar nessa rede social também, de recados estratégicos, mensagens que mexem, né, com a gente e que fazem a gente sair daqui. Estou com vontade de levantar daqui, botar a mão no arado, como diz o negócio. Não que não esteja colocando, mas botar mais ainda e tocar o barco tocar pra frente. Coisa para frente. Amém. Né? Que bom. Mais alguma mensagem para a gente finalizar? Pode ficar à vontade. Eu gostaria de fazer uma oração. Pode ser? Podemos. Meu Deus e meu Pai, eu te agradeço por esse momento, Senhor. Eu te agradeço por essa oportunidade de falar o teu nome, Pai. De dizer que o Senhor ainda é a solução. A solução para aquele que está necessitado, a solução para aquele empresário que não está vendo uma saída, a solução para aquele cara que o casamento está acabando e ele não sabe o que fazer. Dizer que o Senhor ainda é a solução, Pai, é algo muito poderoso para nós. Quero te agradecer por esse momento e pedir que o Senhor traga uma bênção, Pai, sobre todos aqueles que vão estar assistindo, sobre esses que fazem o programa, esses que estão aqui nos bastidores, Pai, que o Senhor possa guardar a vida de cada um, que o Senhor traga prosperidade sobre eles, em nome de Jesus. Amém? Amém. Bom, depois dessa oração, só nos resta, só relembrando
aquela parte do início, a oração é o elo do material com o espiritual, né? Então se tranque no quarto e busque a Ele. Busque o Todo-Poderoso. Então, para você ver que o nosso podcast fica rico, ele é rico mesmo, de coisas maravilhosas e extraordinárias. Encerramos mais essa edição com o nosso ilustre convidado, nosso pastor Moisés, e aguardamos você no próximo programa.